Hey buddies, what's up? Tio Bom chegando por aqui porque neste vídeo eu vou falar sobre como montar frases em inglês. Finalmente, Tio Bom vai falar sobre algo que eu estava tanto tempo esperando. Essa é uma das perguntas que eu mais tenho recebido. Afinal de contas, tio, como montamos frases em inglês? Eu tinha duas opções para fazer esse vídeo. A primeira delas é eu fazer um vídeo sem fim com 1 zilhão de horas aqui trazendo todas as regras gramaticais do idioma inglês, que eu não tenho dúvida que iria deixar vocês loucos antes de aprender qualquer coisa. E a segunda opção então era trazer aquilo que de fato é importante na hora de você montar uma frase em inglês. E é isso que eu vou falar neste vídeo. Então fique ligado até o final desse vídeo, já deixa sua curtida, o seu comentário e compartilhe com todo mundo esse vídeo que eu tenho certeza que vai poder te ajudar aí nos seus estudos. Eu quero começar esse vídeo dizendo para que você possa fazer uma análise. Como que você aprendeu o seu idioma materno? Afinal de contas, como aprendemos um idioma? Como aprendemos a falar qualquer língua? Aprendemos ouvindo muito. Após ouvir muito, começamos a repetir aquilo que as pessoas diziam. No começo com palavras isoladas, depois tentando montar frases, errando, ajustando, tentando entender o contexto daquilo que as pessoas estavam dizendo, tentando entender o que de fato significava aquela palavra, e assim então começamos a nos comunicar no nosso idioma materno. Acontece que não deveria ser diferente quando aprendemos um idioma que não é o nosso idioma materno. Acontece que ao invés de tentarmos reproduzir esse processo em outro idioma, acabamos realmente indo pelo caminho às vezes mais doloroso, que é se enchendo de questões gramaticais, buscando problemas e tornando realmente penoso o aprendizado do idioma que estamos buscando. Mas a verdade é que não precisa ser assim. Por isso estamos fazendo esse vídeo, para que você entenda de uma vez por todas como que deve ser o início da aprendizagem de um idioma e principalmente como que as frases são formadas. Você pensou como que você aprendeu o seu idioma materno? Então, dessa mesma maneira, o que eu indico pessoalmente é que você ouça muito o idioma que você estiver aprendendo, no caso, o inglês. Comece a ouvir muito o idioma inglês e, ao mesmo tempo de ouvir, eu aconselho que você leia também muito. Por que ouvir e por que ler, tio Bom? Bom, ouvindo, você vai primeiramente entender a pronúncia das palavras, entender o modo, a velocidade que as pessoas se comunicam e buscar entender aí qual o significado daquilo que as pessoas estão dizendo. E lendo muito, com certeza você vai aumentar o seu vocabulário e vai entender o que? Principalmente a estrutura do idioma. É nisso que você deve focar, entender a estrutura do idioma. Por exemplo, uma frase simples: eu tenho que estudar. I have to study. Quando você ouve alguém dizer I have to study, I have to study, 1 milhão de vezes a pessoa diz para você I have to study, vai estudar, I have to study, vai estudar, ou I have to work e vai trabalhar, I have to work e vai trabalhar, você entende que ela está dizendo que tem que trabalhar, que tem que estudar. Beleza? Então você começa a utilizar essa palavra. Quando você começa a ler e vai ver essa frase, I have to work, I have to study, ou qualquer frase que seja, você vai começar a entender a estrutura. Temos um pronome, temos um verbo, temos uma preposição. Mas eu não quero que você se enlouqueça com questões gramaticais, que você comece a pensar demais em questões gramaticais. Esse é o principal erro que acabamos cometendo quando estamos aprendendo um idioma novo. Porque antes de começar a formar a frase em outro idioma, acabamos pensando como que isso é no nosso idioma. Afinal, como que é em português? Tal. Como que fica em inglês? Aí você tenta traduzir ao pé da letra, literalmente vira aquela bagunça, aquela baderna. Você tenta colocar gramática onde é que não tem, começa a ficar um negócio realmente esquisito. E no final das contas sai tudo errado, tudo que não era para ser, e você acaba ficando até meio doido, depois acaba saindo falando que inglês é difícil. Não é nada disso, você precisa entender a estrutura do idioma. Muito mais vale você entender a estrutura sem necessariamente entender toda a questão gramatical, o que é uma preposição, o que é o advérbio e o substantivo e sei lá o que. Você precisa entender
como que são formadas as frases na sua estrutura, como que as pessoas, os nativos do idioma utilizam, e então, principalmente, começar a utilizar também. Lembra que eu falei no começo do vídeo que quando aprendemos o nosso idioma materno, nós ouvimos muito, começamos a quê? A falar. E já saímos falando uma frase 100% com concordância? Com certeza não. Falamos palavras isoladas, depois tentamos juntar duas, começamos a falar tudo errado, até que começamos a entender, começamos a falar frases completas. E assim também deve ser o nosso processo quando aprendemos o inglês, por exemplo. O que eu vejo são muitos alunos, às vezes, tentando entender tudo para depois eles quererem começar a falar. E não é assim que funciona. Você aprendeu uma coisa nova? Use. Você aprendeu uma frase? Utilize. Fale. Independente se você vai falar errado, se você vai esquecer o verbo, vai trocar o verbo, vai falar um pronome errado, vai fazer um erro gramatical, isso você vai adaptando com o tempo. Você precisa entender que você está no momento, no processo de aprendizagem. Beleza, pessoal? Então, como formar frases em inglês? Leia muito, para você aumentar muito seu vocabulário, para você entender a estrutura. Ouça muito para você entender a pronúncia daquilo que você está ouvindo e com certeza foque em entender a estrutura. Você vai precisar estudar. Não quero dizer aqui que você vai colocar um fone de ouvido como esse, vai ficar o dia inteiro igual um lunático ouvindo inglês e vai sair falando aí como um nativo. Isso não vai acontecer. Você precisa ouvir muito, precisa ler muito, estudar a estrutura. Você vai, claro, precisa estudar o que, afinal de contas, quais são os pronomes, quais são os verbos, quais são as palavras que eu quero utilizar. Você precisa entender a estrutura do idioma e então ter o vocabulário. De que adianta você entender toda a estrutura e você não saber quando precisa utilizar uma palavra, você, e agora que palavra que é essa? Eu sei que vem o pronome, depois vem o verbo, depois vem a ação, mas e agora? Cadê as palavras? Entende? Então é um processo, é um conjunto, tem que caminhar junto. Muitos alunos falam assim, não, eu vou estudar agora só vocabulário, depois que eu tiver todo o vocabulário, eu vou estudar só a pronúncia, depois eu vou estudar só a estrutura. Pior coisa que você pode fazer é isso. Então você tem que estudar vocabulário, estudar a estrutura, estudar a pronúncia junto. Você aprendeu uma palavra nova? Como se fala ela agora? Você consegue falar essa palavra que você acabou de aprender? Você precisa fazer este processo. Você consegue colocar essa palavra que você acabou de aprender dentro de uma frase, utilizar numa frase? Amanhã você vai lembrar da palavra que você aprendeu hoje, então não adianta você aprender hoje 100 palavras e amanhã você não se lembrar mais de 5 delas. É melhor tu aprender 3 palavras todo dia, mas colocá-las em contexto, colocar em frases, utilizar, sair falando igual um doido por aí, mas jamais se esquecer do que você querer aprender 100 palavras hoje e depois nunca mais usar elas. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje, esse é o recado que eu tinha para te dar, eu tenho certeza que pode te ajudar. É um pouco diferente, talvez, daquilo que algum outro professor te disse. Talvez você possa pensar, esse tio bom aí é meio doido, mas são meio doido mesmo, mas tenho certeza que pode te ajudar muito esse conteúdo, pode acelerar muito o seu aprendizado em inglês. Beleza, pessoal? Então, não se preocupe tanto com regras gramaticais, isso é mais um problema. Eu vejo muitos alunos, principalmente quando começa ali chegar no nível intermediário, mais avançado, começa a ficar doido com questão gramatical. Gente, nós que somos brasileiros, eu tenho 28 anos, eu erro direto. Concordância, um monte de coisas em português. Imagina quando aprendemos um idioma novo. E não é necessário, não quero dizer que você precisa ser perfeito. Ninguém quer te ouvir falando igual um robô, afinal de contas. Você tem que saber se comunicar, saber passar a sua mensagem, falar aquilo que você quer. Então não se preocupe tanto com regras gramaticais. Entenda aquilo que é necessário, entenda quando você está certo, o que você pode melhorar. Aprender um idioma é um processo, é preciso fazer uma coisa de cada vez. Beleza? Então são vários tópicos dentro desse tema aqui, como montar uma frase. Eu quero que realmente você entenda aquilo que é importante, aquilo que vai fazer diferença na sua vida. Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. Novamente, se você é novo no canal, inscreva-se no canal. É muito importante para mim, no início do canal, que você se inscreva para que você possa receber vários outros vídeos. Se você quer aprender, afinal, um pouco mais de gramática, eu tenho vários vídeos de gramáticas. E fique à vontade, pessoal. Qualquer sugestão de vídeo,
deixa aqui nos comentários e com certeza eu vou estar olhando cada um, respondendo com muito carinho cada um de vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, see ya!